Tiffany Stratton e Charlotte Flair estão numa disputa incrivelmente quente, com abordagens extremamente pessoais e que extrapolam o universo da WWE. O que vai acontecer nessa feud? Quem irá ganhar o título mundial feminino da WWE? E o que irá acontecer com as duas depois da WrestleMania? É isso que nós veremos agora, no preview da luta entre Tiffany Stratton e Charlotte Flair pelo título feminino da WWE na WrestleMania 41. Mas antes de ver esse vídeo, não deixe de fazer aquelas coisas que vão ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e o mais importante, assiste esse vídeo do começo ao fim, porque é isso que faz com que o YouTube continue a divulgar o nosso canal e ajude o nosso canal a crescer e se tornar um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com vocês nessa jornada. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E a partir de hoje nós estaremos analisando todas as lutas que irão ser realizadas na WrestleMania 41. Nós vamos analisar como que a luta surgiu, por que as pessoas estão se enfrentando, o que deve acontecer na luta e o que a gente acha que irá acontecer depois da WrestleMania com os lutadores envolvidos. E para começar a nossa lista, nós iremos avaliar a disputa entre Tiffany Stratton, a atual campeã feminina da WWE, e Charlotte Flair, a desafiante. Como que essa luta surgiu? No caso dessas duas, a situação foi muito simples. A Charlotte Flair ela conseguiu voltar para a WWE e vencer a Royal Rumble, já imediatamente após o seu retorno. Ela entrou com o número 27 e ela conseguiu eliminar todas as suas adversárias remanescentes, ganhando assim o direito de enfrentar uma das campeãs mundiais na WrestleMania. E a escolha dela foi feita logo depois. Ela chegou a dar um pulinho no Monday Night Raw, dar uma avaliada na campeã, foi no NXT, deu uma avaliada na campeã, porém ela decidiu enfrentar a Tiffany Stratton. E a forma como ela desafiou a Tiffany foi bem característica de uma vilã. Ela esperou a Tiffany ser estraçalhada no ringue pela Nia Jax, ela ficou caída no chão, e aí a Charlotte pegou uma cadeira, ela sentou no ringue, e falando praticamente na cara da Tiffany, ela chegou e disse que estava desafiando a Tiffany Stratton pelo campeonato feminino da WWE. E essa feud, ela no começo, ela estava completamente levada para o lado da Charlotte. Por quê? Porque a WWE ela estava querendo no começo botar a Charlotte como uma personagem forte, como uma personagem poderosa. E a gente consegue entender isso pelo fato de que a WWE ela com certeza estava querendo elevar o nível dessa luta. Então ela estava precisando colocar a Charlotte como uma pessoa poderosa, uma lutadora complicada, para que a luta contra a Tiffany ela tivesse pelo menos um sentido. Se a Tiffany vencesse, ela venceu uma grande lutadora e isso elevaria ela. E se a Tiffany perdesse, isso não seria um grande demérito, porque afinal de contas ela perdeu contra uma grande campeã. E no começo dessa disputa, a Charlotte, ela basicamente dominou a situação. Ela ficava vendo a Tiffany caída no chão e pegava o microfone e ficava falando um monte de coisa para ela, ou então pegava o cinturão e ficava levantando enquanto a Tiffany estava caída. Teve vezes que a Charlotte atacou a Tiffany Stratton por trás e depois de um tempo a Charlotte ela teve aquelas lutinhas ali de preparatórias, ela enfrentou a Michin, enfrentou a Bifab, e aí, quando ela enfrentou a Michin e segurou a Michin no Figure 8 Leg Lock, a Tiffany Stratton finalmente veio e partiu para cima da Charlotte. Isso levou a uma disputa, de uma briga entre elas, em que a Tiffany ela mostrou toda a qualidade dela como lutadora, mandando um senton do alto da terceira corda para o chão, onde tinham vários oficiais tentando separar a Charlotte dela, e depois, quando elas já tinham ido para o backstage e o The Miz estava se preparando para uma entrevista do Miz TV, elas voltaram, continuaram brigando, aí a Tiffany subiu no telão e se jogou de lá de cima do telão, era aquela versão mais baixa do telão, mas ainda assim é um telão que deve ter uns 4, 5 metros de altura, ela se jogou num outro senton para cima dos oficiais e da Charlotte. Então,
Até esse momento, a disputa ela estava uma disputa física, uma disputa interessante entre as duas. A Charlotte havia ganho a primeira parte dessa disputa, mas a Tiffany ela conseguiu mostrar valor e mostrar força nesse dia, quando ela, com todo o seu atleticismo, partiu para cima da Charlotte e para cima dos oficiais. O grande problema foi o que aconteceu depois. Na semana seguinte, há cerca de 3 semanas atrás, as duas tiveram uma entrevista. Foi uma entrevista em que eles botaram uma câmera de cada lado, né? E aí dividiram a tela. E essa entrevista foi conduzida da mesa dos comentaristas. E aí o grande problema foi que toda hora que a Tiffany tentava falar, a Charlotte interrompia. E isso muita gente achou estranho, achou curioso. Por que a Charlotte está agindo assim? Começaram a surgir algumas perguntas, algumas dúvidas, se houve algum problema de conexão, né, algum delay na tentativa de fazer essas duas conversarem, ou se a Charlotte estava começando a sabotar a Tiffany. E claramente a Charlotte conseguiu deixar a Tiffany sem ação nessa situação, porque a Tiffany ela tentava falar e não conseguia, e isso mexeu um pouco com ela e atrapalhou a Tiffany na disputa, nessa disputa de promos, digamos assim, só que sentadas nos bastidores. E aí muita gente criticou a WWE, criticou a Charlotte pela forma como ela conduziu essa situação. Mas até aí ninguém imaginava que iria acontecer o que aconteceu na semana passada no Friday Night SmackDown, quando as duas vieram para o ringue e para uma entrevista com o Wade Barrett. E aí, meu amigo, a coisa ela foi para um lado completamente pessoal. A história dessa disputa de promos, dessa entrevista com Wade Barrett, foi que, em um dado momento, o público começou a vaiar e vaiar muito a Charlotte Flair, mas vaiar muito mesmo. E toda hora que a Charlotte tentava falar alguma coisa, o público vaiava. Por quê? Porque o público sabia do que havia acontecido na semana anterior e rejeitou a Charlotte. Muita gente rejeita a Charlotte pelo fato de ela, muitas vezes, ela ir além do script e fazer coisas desrespeitosas com as suas adversárias. Basta a gente lembrar a confusão que ela teve com a Nia Jax durante uma luta, que fez a Nia Jax começar a descer a mão a Vera na Charlotte no meio do ringue, e a situação da Charlotte Flair com a Becky Lynch alguns anos atrás, quando elas tiveram que trocar os títulos. A Charlotte ela era campeã de uma das brands e ela foi mandada para outra e vice-versa. E aí elas foram chamadas no ringue para poder trocar os cinturões. E aí quando a Charlotte ela foi entregar o cinturão dela para Becky Lynch, na hora que a Becky Lynch ela foi segurar o cinturão, a Charlotte simplesmente jogou o cinturão no chão, esculhambando com o cinturão que a Becky iria utilizar e ao mesmo tempo desrespeitando a Becky, porque forçou a Becky a ter que se abaixar para poder pegar o cinturão. E claramente aquilo fugiu do roteiro e a Becky não gostou nada e a Charlotte teve um monte de problema com isso. Então, o fato da Charlotte ela ter ouvido essas vaias, isso incomodou ela. E ela havia dado uma entrevista num talk show, aonde ela mostrou que ela estava incomodada, porque ela achava que ela teria uma história de redenção no retorno dela da contusão, só que ela não teve essa história, ela não teve essa redenção. E por quê? Porque os fãs vaiaram ela no retorno dela. E assim, muita gente especula porque as pessoas estão vaiando a Charlotte. Uns falam que é porque a persona dela está estagnada, outros falam que existem outros lutadores que merecem o spotlight. Muito disso é em função do pessoal ver na Tiffany o futuro da companhia e não querer a Charlotte atrapalhando. Então, todas essas situações acabaram fazendo com que a Charlotte fosse vaiada pelo público. E quando ela foi vaiada, ela perdeu a linha de raciocínio. Ela não conseguiu mais raciocinar na hora de falar. E aí, meu amigo, daí pra frente a coisa esculhambou. Por quê? Quando a Tiffany ela foi falar mais uma questão para continuar a promo, a Charlotte, percebendo que ela não estava conseguindo seguir com a coisa, ela simplesmente esculhambou a voz esganiçada, aguda da Tiffany. E aí isso foi completamente fora do roteiro. Isso irritou profundamente a Tiffany e aí ela resolveu retaliar.
E muita gente na WWE entende que quando acontece uma situação assim, o lutador tem que retaliar mesmo, para poder não ficar para baixo, não ficar por baixo. E já havia acontecido a situação na semana anterior. O problema é que a forma como a Tiffany retaliou também foi grave, porque ela chegou e disse que a Charlotte, ela estava 4-3 na WrestleMania, mas ela iria acabar a WrestleMania como ela está na vida real, sozinha. E aí ela falou que na vida real ela estava 0-3. Por quê? Porque ela estava fazendo referência aos 3 divórcios da Charlotte, inclusive um muito recente que ela havia falado na entrevista no talk show sobre como aquilo havia incomodado ela. Isso foi tão sério, que o público na hora chegou, oh! E a Tiffany imediatamente pulou fora do ringue. E isso incomodou todo mundo, né? Inclusive nos bastidores. E só que para piorar a situação, enquanto a Tiffany estava saindo, a Charlotte chegou e falou que o namorado dela, o Ludwig Kaiser, teria mandado mensagens para ela diretas. E o grande problema é que a WWE nunca referenciou nas câmeras esse relacionamento do Ludwig Kaiser com a Tiffany Stratton. Eles não gostam de fazer essas referências. Eles não falavam que o Seth Rollins e a Becky Lynch eram casados, por exemplo. Então, isso acabou extrapolando, inclusive, essa parte da promo, a partir da crítica da Charlotte, até o final dessa promo. Ela foi editada de todos os uploads dessa promo nas mídias sociais da WWE. Você só encontra na USA Network. Eu não sei se eles já editaram na Netflix, mas o fato é que pegou muito mal. A situação pegou muito mal. E aí a pergunta que fica é: qual é a nota que a gente pode dar para essa disputa que ainda tem alguns passos a serem dados? Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, no dia 11 de abril, antes do SmackDown. Então ainda tem 2 SmackDowns até a WrestleMania. Bom, até aqui a gente tem que dar uma nota baixa para essa feud. A gente, até há 2 semanas atrás, ela estava legal, mas a partir da entrevista de tela dupla da Tiffany com a Charlotte, o negócio saiu do trilho. Então, se a gente tivesse que dar uma nota de 0 a 10, a gente daria uma nota de 6, porque o que teria um grande potencial de uma lutadora jovem contra uma lutadora experiente, uma caloura campeã contra 14 vezes campeã mundial, simplesmente descambou para uma disputa pessoal falando de coisas de fora do ringue. Então, ela podia ter sido muito melhor construída, mas pela forma como a coisa tem acontecido, e principalmente pela forma como a Charlotte tem se portado, essa feud ela tem começado a ter muito problema. Por isso que a gente dá essa nota de 6. Agora, o que vai acontecer com essa luta? É muito difícil da gente prever, porque essa luta ela pode ser muito boa. As duas podem ser profissionais, entrarem no ringue e ter uma luta sensacional. Tanto a Tiffany quanto a Charlotte têm capacidade para ter uma luta sensacional. Ou essa luta pode descambar se a Charlotte surtar e começar a não fazer as coisas corretamente na luta. A gente sabe que numa luta de luta livre, os 2 lutadores precisam trabalhar para que a luta fique fluida. Se um deles resolver que não vai colaborar mais, o outro não consegue levantar para suplex, não consegue jogar para fora do ringue, porque tudo isso você precisa das 2 partes colaborando. Então, se a Charlotte e a Tiffany se mantiverem profissionais na luta, eu acredito que vai ser uma excelente luta com um grande potencial. Agora, se a Charlotte for não profissional como ela vem sendo ultimamente, então essa luta ela tem um potencial enorme para ser um desastre. Resta saber como é que essas duas vão se comportar. A gente tem mais 2 SmackDowns para a gente saber disso. A luta ela deve ter uma boa duração, eu acredito que, assim, tudo vai depender da posição do card da luta. Ela não vai ser main event, então ela não vai ter um tempo de luta absurdo, e a gente já sabe que cada noite da WrestleMania deve ter 7 ou 8 lutas, então eu acredito que as lutas podem ficar um pouco corridas, principalmente dependendo do tempo dos main events. Se eles derem muito tempo para os main events, essa luta pode ser corrida, então eu diria que vai ter cerca de 15 minutos essa luta. E o resultado, bom, quanto ao resultado, eu já fui para lá, eu já fui para cá, eu já achei que a Tiffany iria ganhar, eu já achei que a Charlotte iria ganhar. Olha, nessa treta toda, eu começo a pensar o seguinte: se a WWE conseguir enquadrar as duas, conseguir botar as duas nos eixos para fazer uma luta legal, uma luta profissional, e se a Charlotte se mantiver nos eixos também, eu acho que a Charlotte vai ganhar o título.
Pelo simples motivo de que, como eu falei num vídeo que a gente fez sobre a Tiffany há algum tempo atrás, a Tiffany ela precisa perder o título para poder correr atrás da Charlotte, vingar, conquistar o título e ter um grande momento e assim consagrar-se verdadeiramente como uma campeã legítima. Agora, se a Charlotte ela continuar dando trabalho nos bastidores, se por exemplo hoje no SmackDown ou na semana que vem ela tiver problema, então eu acho que a WWE vai acabar punindo a Charlotte, vai manter o título com a Tiffany e vai mover ela para uma outra feud e a Charlotte vai acabar caindo um pouco no card, porque você recompensar esse tipo de comportamento da Charlotte totalmente inaceitável, interrompendo e fugindo do roteiro com a Tiffany, assim, recompensar isso com o ganho de um campeonato mundial simplesmente não faz sentido. Ela não tem esse cartaz com o público, a imagem dela tá desgastada, então ela não vai ter nenhum benefício para a companhia como campeã de ficar fazendo mídia. Já a Tiffany ela tem, porque ela é uma jovem, ela tá crescendo, ela tem estrela, tem aura, então eu acredito que seria melhor se a Tiffany ganhasse nesse caso. E agora, qual é o impacto futuro disso? Se a Charlotte ganhar o título, certamente a Tiffany ela vai para uma revanche, vai correr atrás desse título e possivelmente ganha ele de volta até a SummerSlam. Quando a gente não sabe, mas até a SummerSlam a Tiffany ganha de novo o título. Agora, se a Tiffany ganhar a luta contra a Charlotte, eu acredito que a Tiffany ela vai mover-se para outras disputas e a Charlotte também. Por quê? Porque eu vou entender que vai ser uma punição a Charlotte por tudo isso que ela tem feito. E aí eles vão resolver manter a aura da Tiffany, manter a estrela da Tiffany, dar um momento WrestleMania para Tiffany e movê-la para outros desafios, talvez até mudando ela do SmackDown pro Raw, ou fazendo alguma troca, de repente mandando a Charlotte pro Monday Night Raw e trazendo alguém do Friday Night SmackDown para lutar com ela. A Rhea Ripley, talvez? Pode ser. Isso vai depender do resultado da luta de ameaça tripla pelo Campeonato Mundial Feminino. Aliás, se você quiser ver o meu preview da luta de ameaça tripla, aguarde, porque a gente vai trazer esse resumo para vocês em breve. E essa é a minha visão sobre a luta entre Tiffany Stratton e Charlotte Flair. Se você quiser acompanhar todos os vídeos que a gente tem feito sobre a WrestleMania, veja a nossa playlist da estrada da WrestleMania, que eu vou colocar aqui na tela. E não deixe de fazer as outras coisas que irão ajudar o nosso canal. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.